Salve, salve, galera! E aí, tudo em paz? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de descolonização da África e na Ásia. Vou ter vários convidados para participar aqui desse momento. Espero que vocês entendam bem esse conteúdo tão importante para compreender o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. De imediato chamarei um amigo professor para explicar para vocês um pouco sobre a descolonização da África e da Ásia. Olá, caros amigos, o tema de hoje é descolonização afroasiática. Esse tema, tudo que se refere à África e Ásia tem aparecido bastante nos últimos vestibulares. Bem, quando a gente fala em descolonização, é um movimento de independência na África e na Ásia, um movimento contrário à dominação imperialista. Se entender bem esse negócio, você tem que levar em consideração a Guerra Fria. Afinal de contas, a Guerra Fria promove o enfraquecimento econômico e militar da Europa, facilitando as lutas de independência na África e na Ásia. Também é importante levar em consideração a ação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU defendia o direito de autodeterminação dos povos, sensibilizada pela morte de judeus no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. E já que a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, a difusão da ideia de liberdade após a derrota das potências do eixo também foi importante para o movimento de descolonização. Para fechar essas causas da descolonização, você tem que levar em consideração também a Guerra Fria. Afinal de contas, Estados Unidos e União Soviética, disputando áreas de influência, apoiavam os movimentos de descolonização tanto na África quanto na Ásia. Pois bem, agora é importante você considerar alguns casos mais importantes da descolonização. Vamos começar pelo Vietnã. O Vietnã fez a sua independência em relação à França no ano de 1954, sob a liderança do guerrilheiro comunista Ho Chi Minh. No mesmo ano de 1954, a Conferência de Genebra decidiu pela divisão do Vietnã em duas partes, Vietnã do Norte comunista e Vietnã do Sul capitalista. Só que, posteriormente, o Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul e a gente já sabe qual é o final dessa história, é a Guerra do Vietnã. Um outro caso importante que você tem que considerar aí na descolonização, fazendo um estudo de caso, é o caso da África do Sul. A África do Sul conseguiu a sua independência em 1961, mas isso não significou a liberdade e a igualdade de direitos de fato. Por quê? Mesmo após a independência, estruturas políticas e jurídicas como o apartheid, que segregavam a maior parte da população negra, lhes restringindo direitos como ter propriedade da terra, continuaram. Só na década de 1990, depois de muita luta do líder negro Nelson Mandela e depois de uma grande mobilização internacional, é que o apartheid foi extinto. E para fechar, vamos falar num cara chamado Mahatma Gandhi. Gandhi liderou a descolonização da Índia em 1947, só que a ação dele foi mais pacífica. A ação dele era caracterizada pela desobediência civil, greves, boicotes a produtos vendidos pelos ingleses, até que em 1947 o Gandhi consegue fazer com que a Índia se torne independente. Bons estudos para vocês. E aí, deu para entender? Agora vamos aprofundar um pouquinho sobre a questão da Conferência de Bandung e vamos estudar a partir de uma música. Vocês já leram um texto a respeito, então será um momento de aprofundamento com o nosso professor Chico, músico, historiador, que vai trazer uma música sobre a Conferência de Bandung. E aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria? Bem-vindo ao canal História Chico Hits. Se você está aqui no nosso canal, eu sei o que você quer. Você quer aprender história de um jeito muito legal. Você quer estudar história cantando, não é isso? Por isso, eu estou trazendo um novo hit do Chico pra gente cantar. O tema é Conferência de Bandung. Vamos junto? Vem comigo, canta junto, hein? Quem comanda, o africano e o asiático em Bandung, em Bandung, Guerra Fria, conferência na Indonésia em Bandung, em Bandung, Os 29 países que participaram querem direitos, autodeterminação e o colonialismo, ataco, 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 e na disputa da Guerra Fria querem não alinhamento. Somos o terceiro mundo, somos o subdesenvolvimento. Não vou alinhar, vamos cooperar. Não vou alinhar, vamos cooperar.
Quem comanda, o africano e o asiático em Bandung, em Bandung, Guerra Fria. Conferência na Indonésia em Bandung, em Bandung, Os 29 países que participaram querem direitos, autodeterminação e o colonialismo. Ataco, ataco, ataco. E na disputa da Guerra Fria querem não alinhamento. Somos o terceiro mundo, somos o subdesenvolvimento. Não vou alinhar, vamos cooperar. Não vou alinhar, vamos cooperar. Quem comanda, Então, minha gente, muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o teu like, deixa um comentário aqui também, né? Fala o que você achou desse novo hit do Chico. E eu aproveito para dizer, né, pô, é inscrito aqui no nosso canal? Muito obrigado. Não é inscrito ainda? Se inscreve. Ativa também as notificações, aperta o sininho aqui embaixo, para você ser sempre avisado, né, quando a gente postar um novo vídeo. E segue o Chico lá no Instagram, História Chico Hits. No Facebook também, curte a nossa página, História Chico Hits. Vai ser muito legal a gente interagir, a gente poder ter um contato também por esses outros meios. Beleza? Então, mais uma vez eu agradeço do fundo do coração. Um grande abraço, professor Chico. Tchau, tchau. Até a próxima. Também é interessante conhecer como os jornais trataram essa questão das guerras relacionadas aí às consequências do processo de descolonização. Na África, esse processo foi extremamente longo. Eu apresento agora para vocês uma reportagem que tem mais de 20 anos, mas que trata um desses episódios. Escutem, observem e vejam com muita atenção. O massacre de Ruanda foi um dos maiores genocídios da história mundial. A tragédia envolveu duas etnias, a dos Hutus e as dos Tutsis. Um acidente aéreo deu início ao genocídio. O presidente Juvenal Abiyamirana morreu na queda de um avião. O governo, formado por políticos de origem Hutu, afirmou que o acidente teria sido um atentado provocado por ruandenses da etnia Tutsi. Militares e grupos extremistas Hutus começaram uma série de assassinatos. Civis receberam armas. Facas, machados, enxadas e martelos foram usados no genocídio. Na tentativa de se salvarem, milhares de pessoas foram para campos de refugiados fora do país. O resultado do massacre foi assustador. Em 100 dias, 800 mil pessoas foram mortas, a grande maioria da etnia Tutsi. Mas pessoas da etnia Hutu que se recusaram a participar do massacre ou faziam oposição ao governo também foram mortas. Esse homem era criança e narra o horror vivido durante o conflito. Quando os massacres estavam acontecendo, eu estava lá, mas eu me escondi debaixo dos cadáveres, ele conta. Essa igreja foi cenário de uma série de assassinatos e se tornou um memorial. As organizações internacionais não tentaram conter o conflito. A ONU não se manifestou. Somente no fim de 1994, o Conselho de Segurança criou o Tribunal Penal Internacional para Ruanda para julgar os principais responsáveis pelo massacre. A Guerra do Vietnã também está ligada ao contexto de descolonização. Afinal de contas, o Vietnã era uma colônia francesa. E após a sua independência, grupos passaram a disputar o poder. Portanto, está ligado tanto à Guerra Fria quanto a esse processo de descolonização. E a Guerra do Vietnã, ela foi vista nos anos 60 como uma luta de um povo pequeno, sofredor, os vietnamitas, contra o gigante, os norte-americanos. E mobilizou muitas pessoas, inclusive músicos. E uma música se tornou muito famosa. E para a gente dar uma abreviada no que virá para frente, são as consequências tão nefastas do processo de descolonização, uma musiquinha para alegrar. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Era um garoto que,
como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia uma garota afim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane Yesterday. Cantava vivas a liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles Songs. Mandado foi ao Vietnã lutar com Vietcong. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca a sua guitarra, e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não tem amigos, não vê garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles Songs. No peito um coração não há, mais duas medalhas sim. É com você. Pessoal, mas infelizmente a guerra tem a sua face ruim. Eu vou apresentar para vocês agora alguns slides com cenas das guerras de Ruanda e do Congo. Fiquem firmes, as imagens são fortes, mas necessárias para podermos compreender os horrores da guerra, para que nunca mais a humanidade esqueça que a guerra é altamente prejudicial. Ninguém ganha absolutamente nada. Imagens das guerras de Ruanda e do Congo. Fiquem firmes. O processo de descolonização na África foi extremamente violento. Diversas guerras civis ocorreram, principalmente em Angola, Ruanda e no Congo, onde crianças, mulheres foram trucidadas. A violência foi gigantesca. A população não tinha para onde fugir e acabou envolvida no meio da guerra. O resultado? Morte, miséria. Essa é uma das consequências do processo de descolonização, que não poupou a população civil. Para conquistar a independência, os países entraram em guerra e após houve uma luta pelo poder. Uma luta que, como nós estamos vendo, gerou cenas absurdas. Milhões de pessoas morreram. Infelizmente, até hoje, essa situação ainda ocorre em algumas regiões, principalmente em Ruanda, onde Hutus e Tutsis brigam pelo poder. O exército não tem lado, ele ataca a população civil de maneira violenta e o saldo, como vocês estão vendo, é muito triste. Essa é uma fase ruim da descolonização. Bom, pessoal, então, para sintetizar, a descolonização ela ocorre após a Segunda Guerra Mundial, quando há um enfraquecimento das potências europeias. Líderes locais começam a se organizar
e lutar pela independência. Não foi um processo pacífico. Muitas guerras ocorreram. E após a vitória, após a independência, as disputas pelo poder foram cruéis, guerras sanguinárias que até hoje têm consequências. Compreender esse processo é compreender um pouco das atrocidades que o homem é capaz de fazer para chegar ao poder. África, Ásia, continentes que sofreram muito nas mãos dos colonizadores, vamos chamar assim, europeus, e que mesmo independentes ainda passam por essas condições de guerra. Fiquem atentos que teremos mais informações futuramente. Façam as atividades com muita atenção. Obrigado.